Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esse vídeo encontre vocês bem. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre quem é a candidata à presidência dos Estados Unidos, chamada Kamala Harris. Eu estive pesquisando um pouquinho sobre a vida dela, né? E sobre o histórico político, né, dela, para apresentar para vocês a outra opção que as pessoas teriam além do Trump. Então, vem comigo que eu vou falar pra vocês o que eu descobri. Bom, gente, a Kamala nasceu na Califórnia e, pra quem não sabe, é um dos estados mais caros, né, com o custo de vida mais alto pra se morar aqui nos Estados Unidos. E seu pai é jamaicano, né, conhecido por ser um grande professor marxista de uma universidade bem famosa aqui, que é a Universidade de Stanford. Sua mãe era biomédica e indiana. Então eles eram casados e tiveram a Kamala na Califórnia. E depois de um tempo, quando a Kamala ainda era pequena, a mãe dela não aguentou o fanfarrão, né, do pai dela e se mudaram, ela e a mãe dela, para o Canadá. Então, o que era um custo de vida caro na Califórnia, meio que dobrou de valor, porque todos sabem que o custo de vida no Canadá é muito mais alto do que aqui nos Estados Unidos. Então a Kamala, gente, ela passou boa parte da infância e da adolescência no Canadá, né? E teve uma vida muito boa, né? Uma adolescência muito boa, sempre estudando nos melhores colégios particulares do Canadá e vivendo com a mãe, que era biomédica. Então, quando chegou na fase da universidade, né, de cursar a universidade, Kamala resolveu voltar para os Estados Unidos. Através da universidade onde ela estudava, ela procurou se conectar com a comunidade negra, da qual ela nunca fez parte, porque ela cresceu no Canadá. Então, aquele papinho do debate de que sempre cresceu na comunidade, ao lado da periferia, ao lado da comunidade negra, essas coisas, não é verdade, tá? Ela teve uma infância muito rica no Canadá. Bom, gente, eu acabei de mudar de lugar aqui pra ver se melhora a iluminação, porque o quarto é um pouco escuro, né? Então, pra quem conhece os quartos aqui dos Estados Unidos, a maioria não tem luz no teto, né? Então, eu tentei acender um abajur ali, mas não sei se vai dar certo. Eu tô tentando aproveitar a iluminação da janela. Vamos ver se melhora. Mas enfim, continuando, ela se formou em Ciências Política e Economia em Harvard, que é uma faculdade bem conhecida e bem almejada aqui nos Estados Unidos. E depois voltou para a Califórnia para estudar Direito. E foi lá na Califórnia que ela entrou para a política, se tornando presidente da Associação de Direitos de Estudantes Negros na faculdade. E seguiu a vida ali trabalhando localmente nessa área até por volta de 1994, quando ela se casou com William Brown, que, para quem conhece, é o tipo velho da lancha da política do meio da comunidade negra. E bastou um ano para o casamento não dar certo e ela se separar. Mas esse um ano foi o suficiente para ela ser indicada por esse velho da lancha para cargos notórios dentro da política, inclusive super bem remunerado, como foi no caso quando ela entrou no Conselho de Apelação do Seguro-Desemprego, onde permaneceu por apenas 6 meses, mas o seu income anual, né, os seus bens que declara no final do ano, subiu magicamente para $200 mil. Mas vamos voltar um pouco durante o casamento. Após 6 meses de casada, o velho da lancha colocou ela em um cargo dentro da Comissão de Assistência Médica da Califórnia, onde ela recebia cerca de $150 mil anuais para participar de 2, sim, eu disse 2, reuniões mensais para dar um pitaco ali no setor da medicina, que não é a área dela de formação. E, gente, pasmem, mesmo tendo que comparecer a cada 15 dias em uma dessas reuniões, ela conseguiu comparecer em apenas um quinto
das reuniões, ou seja, menos da metade do que deveria cumprir. Mas tudo bem. Aí teve a separação e tal, e vamos lá pro ano de 2003. E com o apoio do seu ex ainda, ela concorreu ao cargo de promotora distrital de São Francisco, fazendo uma campanha contra o próprio ex, que tinha colocado ela lá para concorrer a esse cargo. Ou seja, o próprio cara que deu a chance, né, a oportunidade ali, meteu os pauzinhos para colocar ela no cargo da promotoria, ela foi lá e venceu, fazendo uma campanha contra ele, né, trairagem, mas daí resultou dela ter ganhado a campanha e tomado o lugar dele. Olha que beleza. Também, não sei o que esse ex tinha que ajudar ela, né, se já era ex. Então, gente, em 2004, ela se tornou a promotora nesse cargo e ficou bem famosinha por maquiar os dados do cargo para parecer a sua atuação mais eficiente, onde ela evitava abrir casos que não tinham chances de ganhar para poder subir o índice de casos que ela ganhava, demonstrando assim uma super eficiência se comparado ao seu ex quando exercia o mesmo cargo. Lembra da trairagem? Na mesma época, um cara chamado David Delayed, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas era um cara do movimento anti-aborto, bem famosinho também, saiu com câmeras escondidas para denunciar médicos aborteiros. Supostamente estariam tentando vender partos de fetos abortados para uma clínica super famosa chamada Parenthoods, que é conhecida simplesmente pela maior instituição abortista da América Latina. Ah, e não para por aí, tá bom? Essa clínica tinha financiado uma boa parte da campanha da Kamala Harris, tá? Quando ela foi concorrer na promotoria. E ela não fez questão nenhuma de esconder isso, porque no próprio site da campanha dela tinha o logo dessa clínica estampado lá como um dos seus principais patrocinadores. Então, o David saiu com as câmeras escondidas lá, jogou toda a bosta no ventilador e apareceu o nome dela no meio da sujeira. Então, usando o poder de autoridade do cargo da promotoria que ela tinha, ela simplesmente mandou invadir a casa do David e apreender todas as imagens que ele havia feito, ou qualquer coisa que pudesse vir a ser uma denúncia contra ela ou contra a clínica, ou qualquer coisa que pudesse incriminá-los, e falou para os policiais fazerem a limpa na casa do cara. Já em 2010, já com bastante influência ali no cargo da promotoria, os famosos contatinhos, ela foi eleita, né, subiu de cargo para promotora geral do estado da Califórnia, com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos do que o Obama. É isso mesmo, gente. Ela conquistou o coração do Obama. Quem tem uma memória boa, foi o pior presidente relacionado à imigração. Ou seja, foi o presidente que mais deportou imigrante dos Estados Unidos em um mandato, apesar de ser democrata. Mas isso fica para um outro vídeo, ok? E aí, por andar debaixo das asas do Obama, caiu nas graças dele e foi apontada como um affair dele pela mídia. Diante disso, ele que era casado, a mídia caiu matando em cima. E ela se tornou ainda mais famosinha por causa desse escândalo. Todo mundo ouvia falar de Kamala Harris por causa desse affair com o Obama. Enfim, esse mini escândalo foi ótimo pra ela, porque ela ganhou uma notoriedade ali da mídia e ficou conhecida. Não da forma mais honesta, mas ficou conhecida pelo resto dos estados. E aí várias coisas começaram a surgir, como associarem ela a uma fofoca que também rolou da Michelle Obama, né, mulher do Obama, de supostamente elas serem mulheres trans. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, mas isso também fica pra outro vídeo, que eu não vou entrar em detalhes agora. Enfim, em 2014, a Kamala se casa novamente com o Douglas Emhoff, acho que é assim que fala o nome dele. E, com o apoio do atual maridão, ela consegue, em 2016, se candidatar como senadora. E sua campanha foi um sucesso, sendo patrocinada com vários gigantes da área do aborto, se é que vocês me entendem. Inclusive da clínica que eu já citei lá, a Parenthoods, ok? Resumindo,
ela ganhou e ficou nesse cargo até por volta de 2020, quando cansou dessa vida de Senado e buscou algo a mais, se lançando como candidata à presidência e defensora das minorias, né? Mulher, negra, militante, blá blá blá, blá blá blá. O papo vitimista foi tão grande que ela se tornou notória novamente nas mídias, crescendo bastante nas pesquisas. O problema é que ela acabou se confundindo e indo com muita sede ao pote e apoiou uma pessoa bem conhecida, que na verdade era um ator chamado Justin Smollin, acho que é isso, que há pouco tempo tinha ido na mídia e feito um alarde falando que sofreu um crime de ódio. E aos 4 cantos ele publicou isso, né, em todas as mídias e canais de redes sociais, dizendo que tinha ido na polícia e que a polícia precisava fazer algo contra isso e blá blá blá, que isso era um crime racista e totalmente homofóbico. Porém, o que ninguém esperava é que a polícia realmente fosse investigar a fundo esse papo e descobrisse que isso tudo não passava de uma mentira. Ou seja, o próprio Justin tinha pagado para 2 caras baterem e xingarem ele em público só para ele voltar a ser falado nas mídias, porque ele andava meio esquecido. E a Kamala, que havia comprado o discurso vitimista dele e comprado brigas por ele, foi muito criticada depois de ter sido descoberto que era tudo uma mentira. Então foi um vexame nas mídias, né, gente? E ela caiu muito do gosto popular por causa disso. Logo após esse episódio, um pouco mais à frente, a Kamala também demitiu uma funcionária da campanha dela, que após essa demissão, publicou uma carta aberta para toda a mídia, toda a imprensa, dizendo que já tinha trabalhado em outras campanhas, mas nunca havia sido tão humilhada e tão maltratada como foi enquanto estava trabalhando na campanha da Kamala Harris. E isso fez a Kamala perder o resto de dignidade pública que ela tinha, fazendo ela colocar o rabinho entre as pernas e tentar fazer amizade com o Biden, se oferecendo como vice dele. E o Biden, como já era mal visto pela população negra, por causa de uma lei de 94 que ele aprovou, que colocou vários negros na cadeia, buscando essa conquista, né? Almejando essa conquista do público negro, decidiu se associar com ela. Até porque eles já tinham aquele conflito lá de trás, lembra do discurso lá que pegou mal pro lado dele, que ele apoiou os colegas dele lá da década de 70 por causa da lei que separava as crianças negras das brancas? Então, visando ser mais bem visto na sociedade e dentro das comunidades, ele resolveu se associar a uma negra, no caso a Kamala. Então, eles dois se acertaram e ela foi ser a vice dele. E ela, pelo seu lado, como já vinha com aquele papo de discurso de comunidade negra há alguns anos, arrastou essas pessoas que tinham com ela para a campanha do Biden. E com isso, ele foi eleito e trouxe ela como vice. Inclusive, vocês lembram que ela era patrocinada por toda aquela elite pró-aborto das clínicas? Ela trouxe tudo isso também na bagagem dela para a campanha do Biden. Ou seja, uma proposta muito boa para ambos os lados, né? Mas isso não foi tão bem visto pelas pessoas, porque isso trouxe uma pequena fama de oportunista para ela, diante das mídias. Inclusive, ela saía por aí contando fanfics. Isso mesmo, gente. Uma das que ficou bem conhecidas na imprensa, que até fizeram memes com o caso, foi quando ela disse que quando ela era pequena, os pais dela levavam ela para os protestos e em um desses protestos políticos, um policial chegou perto dela e perguntou por que ela estava chorando. E ela respondeu freedom, que seria freedom, que significa liberdade, querendo se vangloriar com essa história, falando que já buscava por liberdade política desde novinha. Mas, para quem já estudou história, sabe que essa mesma história já foi contada por Luther King, com os mesmos erros de fala e pronúncia de quando ele era pequeno. E tem mais, não para por aí as coisas sobre ela não, tá? Sabe quem ofereceu o total apoio para ela quando ela se candidatou no lugar do Biden contra o Trump? O ex-presidente Bill Clinton. Lembra aquele lá da polêmica das TVs? Ele mesmo. Então, gente, essa é a candidata que nós temos como futura presidente dos Estados Unidos, que está concorrendo contra o Trump. E aí, vocês imaginavam que ela tinha esse histórico todo, tanto de vida quanto de política? Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês que pensavam em votar nela, se ainda continuam pensando em votar nela.
Lembrando que eu não estou aqui para fazer campanha para ninguém e nem para influenciar o voto de ninguém. O que eu contei aqui são fatos, mostrados todos pelas mídias, pelas imprensas, e eu mostro para vocês apenas para conhecimento, ok? Não estou fazendo campanha para ninguém, não sou paga para falar bem de ninguém e muito menos mal de ninguém, ok? Então é isso e eu fico por aqui. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Se puder, compartilhe com alguém que você gosta ou que goste desse tema. Manda o vídeo pra pessoa, dá uma olhadinha e pede pra pessoa se inscrever ou pelo menos deixar um like no vídeo. Isso tudo ajuda muito o canal a crescer. E te convido a fazer parte do clube de membros. Mas se você não quiser, também não tem problema nenhum, ok? Ah, e não se esqueça de ativar todas as notificações para receber um aviso de sempre quando eu postar um vídeo, correr aqui para assistir, ok? Então é isso, gente. Eu desejo a vocês que vocês sejam a melhor versão de si mesmo hoje e fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau! Tenho os pés no chão e sei exatamente quem eu sou. E os filhos da puta fazem parte do meu show. Como boa matriarca, eu ando seguindo com cuidado e muita paciência, até o mundo girar e a boca desses filhos da puta calar, trazendo à tona uma consciência.